Gostaria mais uma vez de dar boas-vindas a todos que estão aqui. Nós retornamos hoje de um retiro, estávamos desde quinta-feira em um retiro, então eu sei que tem muita gente cansada, talvez alguns não conseguiram vir. Foram dias muito especiais para todos nós e eu queria encorajar você que é membro da Igreja do Redentor, se porventura você não esteve no nosso retiro nem um dia, que você se programe, se organize, para que no ano que vem você possa estar conosco também, desfrutando de dias muito especiais no nosso retiro, com toda a igreja reunida. Foi um tempo maravilhoso. Você que é parte da Igreja do Redentor, sabe que nós já estamos aí há alguns meses caminhando numa série de mensagens no livro de Atos. Mas nesse domingo em especial, por ocasião da Páscoa, domingo da ressurreição, eu gostaria de dar uma pausa na nossa série para meditar com vocês sobre uma realidade, sobre a realidade da ressurreição. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, leremos até o 20. A palavra de Deus diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou entre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque se temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Essa é a palavra de Deus para nós. Algumas coisas na sua vida, na minha vida, só continuam de pé, porque de fato nós acreditamos que essas coisas são verdadeiras. O seu casamento, a sua carreira profissional, a sua identidade, a sua fé, tudo isso só permanece de pé se de fato você acredita que essas coisas são verdadeiras. Agora, imagine você descobrir, no meio do caminho, que tudo aquilo em que você confiou a vida inteira não é real. Talvez você tenha visto imagens recentes, novas imagens, de um acidente acontecido há mais de um ano atrás, em uma ponte na fronteira, na divisa do Tocantins com o Maranhão, onde uma ponte desaba. E algumas câmeras registraram, de dentro de alguns veículos, registraram o momento da queda. Pessoas que atravessavam aquela ponte confiando que ela era segura. Provavelmente pessoas que já haviam feito aquele trajeto muitas vezes na sua vida. Imagine se você morasse naquela região. Imagine você que já, porventura, já tivesse atravessado muitas vezes. Nunca questionou a segurança daquela ponte. Apenas confiava e atravessava de um lado para o outro aquela ponte. Talvez, se você morasse ali, já tivesse passado outras vezes, sem questionamento nenhum. Imagine aquelas pessoas que estavam passando ali, depois de passar inúmeras vezes, e naquele momento, não sei se você viu as imagens, a ponte tremendo, rachando,
fazendo barulho. Provavelmente todos ali chegaram a uma constatação inevitável, que aquela ponte ela não foi construída sobre uma base sólida, sobre fundamentos sólidos. Naquele momento, para as pessoas que estavam em cima daquela ponte, embora fosse muito rápido, a constatação não era uma constatação técnica sobre qual seria o problema que ocasionou aquele desabamento. O problema daquelas pessoas, independente do que ocasionou o desabamento, era um problema existencial. Porque se a base não é sólida, nada se sustenta. E independente de quem a culpa, o fato de que estar ali naquele momento da queda implicava no fim da sua vida. Pouca gente percebe isso. Mas a fé cristã funciona exatamente assim. A fé cristã, ela não se sustenta simplesmente porque ela é uma ideia bonita. A fé cristã, ela não se sustenta porque é algo que vai simplesmente te ajudar emocionalmente. A fé cristã, ela só se sustenta se ela for verdadeira. E é exatamente aqui que o apóstolo Paulo nos leva, em 1 Coríntios 15. Ele coloca, é como se ele estivesse nos colocando no meio da ponte e nos faz uma pergunta que, dependendo da resposta, essa ponte desmorona ou ela se mantém de pé. Voltando ao versículo 12, ele diz: se é pregado que Cristo ressuscitou, como alguns ainda afirmam que não há ressurreição dos mortos? Paulo está confrontando a igreja em Corinto, porque alguns daqueles irmãos estavam sendo influenciados por uma mentalidade grega que fazia parte do contexto que eles estavam, que rejeitava completamente a ideia de ressurreição corporal. E por conta dessa influência externa, surgiu um problema interno dentro da igreja. Algumas pessoas que começavam a negar justamente esse ponto, que não é um detalhe para a fé cristã. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que a ressurreição é ponto fundamental. É um dos pilares principais que mantém essa ponte de pé. Que não crer na ressurreição é uma negação do próprio evangelho. Porque se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E a ressurreição de Cristo não é apenas uma ideia, não é apenas algo conceitual, mas é uma ressurreição corporal, real, verdadeira. Paulo afirma aqui para aqueles irmãos contaminados por uma mentalidade da sua cultura ao redor. Ele faz uma afirmação radical. Ele diz que sem a ressurreição, a fé ela não é simplesmente fraca, mas ela é inútil, vazia, sem realidade alguma. Ele está falando que sem ressurreição, não é que a fé perde um detalhe, ela perde tudo, porque o cristianismo não é construído em cima de uma ideia, mas sobre um acontecimento, e esse acontecimento é Cristo ressuscitou. O reformador João Calvino, ele afirma que negar a ressurreição é subverter toda a esperança do evangelho. Isso confronta diretamente o nosso tempo, onde as pessoas buscam uma fé naquilo que somente me agrada. Uma fé editada, customizada. A gente ouviu sobre isso pela manhã, através do pastor Eduardo, sobre essa fé customizada, onde eu escolho somente elementos que me agradam. Isso não é uma fé parcial, uma fé ok, mas é uma mentira. Meias verdades são mentiras. Uma mentira pode até te consolar por um tempo, mas ela não pode te salvar. Uma ilusão pode aliviar a sua dor momentaneamente, mas ela não tem a capacidade de vencer a morte.
E aqui está o problema apresentado pelo texto. Uma fé sem ressurreição é uma fé editada. Uma fé que mantém o que agrada e remove o que confronta. Não é uma fé verdadeira. Agora sejamos honestos. Esse também é o nosso problema. Nós queremos um Jesus que nos inspire, mas não queremos um Jesus que nos governe. Queremos um Jesus que nos console, mas não queremos um Jesus que nos confronte. Nós queremos um Jesus que caminhe conosco. Desde que caminhando conosco, ele não tem autoridade sobre nós. Seja apenas uma espécie de amuleto para os problemas, contra os problemas da vida, ou alguém que vai me ajudar quando eu pedir a ajuda dele. No fundo, o pecado que habita em nós nem sempre vai fazer com que a gente negue completamente Jesus, mas o negue criando uma versão de Jesus que nós preferimos, uma versão editada, customizada ao nosso próprio gosto, que simplesmente amacie, dê um afago ao nosso ego. E um Jesus editado é um Jesus morto. Crer em um Jesus editado é negar a ressurreição de Cristo. Porque um Jesus morto não interfere. Um Jesus morto, ele pode ser moldado. Um Jesus morto, ele pode ser usado. Mas um Cristo vivo muda tudo. Ele não pode ser ignorado. Ele não pode ser reduzido a um símbolo. Um Cristo vivo exige de nós uma resposta. Talvez você não tenha rejeitado Jesus na sua vida, mas tenha o tornado confortável. Talvez você imagine, eu não abandonei a fé. Eu apenas removi aquilo que exige de mim rendição. Mas o apóstolo Paulo aqui não nos deixa ficar no meio do caminho. Ou Cristo ressuscitou, ou nada faz sentido. E aqui começa a tensão da Páscoa, da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a sua fé pode até parecer bonita, mas ela não tem fundamento algum. Talvez você diga com seus lábios que você crê na ressurreição, mas talvez você esteja negando a ressurreição de forma prática. E a pergunta inevitável é: sobre o que a sua vida está construída? Porque quem constrói sobre o que não é real, cedo ou tarde as coisas desabam. E quando desaba, não é somente a fé que desaba, é tudo. E por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para a primeira realidade que esse texto nos apresenta. Que quando nós não cremos na ressurreição, nós temos uma fé que parece, mas não se sustenta. Paulo não para na afirmação inicial sobre a ressurreição, ele aprofunda. Ele não diz apenas que a fé fica enfraquecida quando não cremos na ressurreição. Ele diz que a fé se torna vazia. Versículo 14 diz que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e é inútil a fé que nós temos. A palavra que ele usa carrega a ideia de algo oco. Algo que parece, mas não é. Tem forma, mas não tem substância. É como casa de cenário. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar um cenário de teatro ou um set de filmagem que, através da lente das câmeras, você olhando de longe, parece tudo muito real. Mas quando você chega perto, você vê que é tudo oco. De longe parece tudo sólido. Mas quando você chega perto, você vê que aquilo ali não é capaz de suportar o peso. E aqui está algo que pouca gente percebe.
Uma fé pode parecer viva por fora, mas ainda assim ser completamente vazia por dentro. Pode ter linguagem espiritual, prática religiosa, ter muita emoção, mas não ter realidade. Isso nos leva diretamente ao nosso mundo contemporâneo. Vivemos em uma geração que aprendeu a viver de aparências, onde nós deixamos ver somente a parte que é instagramável. Sabemos projetar uma vida, construir uma imagem, parecer bem, mas pouca gente sabe lidar com o que é real. E infelizmente isso entrou também na forma como nós lidamos com a fé. Existe uma fé que é mais estética do que substancial, mais cultural do que pessoal, mais herdada. Eu vou à igreja porque os meus pais me levavam quando eu era pequena, porque foi o legado que o meu pai deixou para mim, minha avó, meu avô, meu tataravô. Uma fé que é mais confortável do que verdadeira. É a fé que gosta do ambiente da igreja, mas odeia a autoridade de Cristo, que aprecia a mensagem, mas que foge da rendição. Uma fé que se emociona, que derrama lágrimas na hora do louvor, mas não se entrega de verdade a Cristo. A fé que não se apoia em Cristo, em um Cristo vivo, não se sustenta na vida real, na segunda-feira de manhã no trabalho. Ela pode até durar por um tempo, mas ela não vai suportar o peso da vida. Quando a dor chega, quando a culpa aperta, quando a perda acontece, quando o controle escapa das nossas mãos, essa fé ela começa a rachar como aquela ponte lá na fronteira do Tocantins com o Maranhão. Porque aquilo ali que foi construído, aquela fé que foi construída nunca foi sólida. E perceba, Paulo não está falando aqui a pessoas indiferentes, completamente indiferentes à fé. Ele está falando com gente de dentro da igreja. Gente que ouvia a pregação, participava da comunidade de fé, que participava da comunhão. Gente que parecia ter fé, mas por começar a rejeitar a ressurreição, Paulo está falando, o que vocês estão rejeitando não é um detalhe, mas é o fundamento. É o que mantém a nossa pregação e a sua fé viva. Havia um problema no fundamento. E aqui está uma verdade desconfortável. Sinceridade não garante verdade. Você já viu isso? Às vezes a pessoa ela crê em um falso evangelho, em um evangelho editado. Aí a gente se conforma com a sinceridade da pessoa. Não, mas ele é sincero. Eu admiro o quão dedicado ele é. Mas sinceridade não garante verdade. Você pode crer com toda a força em algo errado e ainda assim construir a sua vida em cima disso, mas isso não vai te sustentar. A intensidade da fé não muda a realidade, o que muda é o objeto da fé. Não é o quanto você crê somente, mas em que você crê. Por isso Paulo insiste aos irmãos ali na igreja de Corinto, se Cristo não ressuscitou, não importa o quanto você creia, não importa o quanto você seja devoto, a sua fé continua sendo vazia. Isso confronta diretamente o nosso coração, porque muitos de nós construímos a nossa vida sobre outras bases. Nossa segurança não está em Cristo, mas no nosso controle. Nossa identidade está em uma imagem que a gente vende para os outros, não necessariamente o que realmente somos. Como foi pregado ontem pelo Luiz Felipe, a gente cria uma imagem para que as pessoas conheçam apenas essa imagem de nós. Com o passar do tempo, a gente começa a acreditar que a gente é aquilo que a gente diz ser e começa a amar essa pessoa que a gente não é.
Aquela ideia de ser uma boa pessoa, para nós é suficiente. Mas tudo isso é frágil, é instável. Tudo isso pode ruir, porque qualquer coisa que não seja fundamentada num Cristo vivo não sustenta o peso da alma humana manchada pelo pecado. E aqui está o ponto central. A ressurreição não é um detalhe da fé cristã. A ressurreição não é um detalhe. Ela é aquilo que define se a nossa fé ela é real ou não. Se Cristo ressuscitou, então ele é quem ele diz ser. Se ele não ressuscitou, então ele não é o Filho de Deus. Você consegue perceber isso? Não existe meio termo. E isso muda completamente a forma como nós nos relacionamos com Jesus quando cremos que de fato ele está vivo. Se ele está morto, você pode admirá-lo, ver ele como a pessoa mais inteligente do mundo. Tem um monte de livro, né? Jesus, sei lá, o melhor psicólogo do mundo. Eu esqueci essas coisas, teve um tempo que estava na moda uns livros assim. Não precisa crer na ressurreição para admirar Jesus. Mas se ele está vivo, não tem como apenas admirá-lo, nós temos que responder a ele, ouvi-lo, render-se a ele. E talvez seja por isso que tanta gente evita esse ponto, porque um Cristo vivo tira o controle das nossas mãos. Ele não pode ser ajustado, reinterpretado, nem tampouco ser colocado em segundo plano na nossa vida. Ele não entra na sua vida como um acessório. Ele entra na sua vida como o Senhor da sua vida, e isso nos confronta. Porque a questão não é apenas o que você pensa sobre Jesus, mas quem governa a sua vida. Então a pergunta ela se torna inevitável. Sua fé é real ou é apenas funcional? Ela sustenta você só nos dias bons ou também quando tudo começa a desabar? Porque quando a fé é falsa, o colapso não é uma questão se vai colapsar, é uma questão de quando a sua vida vai colapsar. Isso nos leva a um segundo diagnóstico do texto. Nos leva ao problema que eu e você não conseguimos resolver pelas nossas próprias forças. Paulo não para na ideia de uma fé vazia. Ele vai ainda mais fundo. Ele sai do campo da aparência e entra no campo da condição. O versículo 17 ele diz: se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé de vocês e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, quando nós não cremos de forma prática, real e verdadeira que Cristo ressuscitou, nós ainda permaneceremos em nossa condição de pecadores. Perceba o peso disso. Sem ressurreição, não é só a fé que não funciona, é a sua vida que não muda. Você continua exatamente onde você sempre esteve, ainda nos seus pecados. E aqui está algo que poucos gostam de admitir. O maior problema da vida não está fora de você, está dentro de você. Pare de culpar as circunstâncias. A Bíblia chama isso de pecado e ele habita dentro de nós. Por mais desafiador que seja o seu entorno, o maior problema da sua vida não é o que está fora, mas é o que está dentro de você. E o pecado, quando a Bíblia fala sobre pecado, ela não está falando apenas como o pecado como ações erradas que nós cometemos, mas como uma condição do coração, uma inclinação que fica nos puxando para uma vida longe do Senhor, longe de Deus. Uma condição que fica tentando nos levar a nós sermos o centro da nossa própria existência, onde o nosso eu soberano tenta governar ao invés de Cristo governar. Um eu soberano que tenta construir uma identidade, construir valor e uma segurança ilusória sem Deus. E os defeitos disso aparecem o tempo todo. No momento de culpa, o que a gente faz quando nós não estamos fundamentados em um Cristo vivo?
nós nos escondemos, assim como foi no Éden. Adão e Eva fizeram. Na vergonha, nós evitamos encarar, assim como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram. Na necessidade constante de provar o nosso valor, no medo de não ser suficiente, porque desejamos, somos escravos da aprovação dos outros, de ser admirado pelos outros, na comparação com o outro, na tentativa de se justificar, na tentativa de jogar a culpa para todo mundo e nunca admitir a própria necessidade de redenção. Talvez você conheça bem esse ciclo e esteja vivendo até essa noite dessa forma. Você erra, tenta compensar, falha, tenta equilibrar as suas falhas com boas ações. Comete um pecado, aí fica com aquele peso na consciência. Aí você vai lá no mercado no outro dia, compra uma cesta básica e dá para alguém para tentar ficar equilibrando uma balança moral com Deus. Tenta equilibrar com boas ações. Sente culpa, tenta abafar essa culpa com desempenho moral, com religiosidade, com culpar os outros, transferir a responsabilidade para os outros, ou se comparar com pessoas que, no seu ponto de vista, são piores do que você naquilo que você tem falhado. E Paulo diz exatamente isso: se Cristo não ressuscitou, nada foi resolvido na tua vida. Você ainda está preso nesse ciclo. Você está igual o hamster, correndo naquela rodinha, sem sair do lugar. Tentando pagar uma dívida que você nunca vai conseguir quitar. Agora entenda algo fundamental. A cruz e a ressurreição não podem ser separadas. Na cruz, Cristo paga. Na ressurreição, Deus confirma. A cruz é o pagamento. A ressurreição é o recibo, a nota. Na cruz, Jesus declara: está consumado. Ele assume o nosso lugar, carrega a nossa culpa, recebe a nossa condenação, mas é na ressurreição que o Pai declara: o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga e a justiça foi satisfeita. Por isso, como afirma o pastor John Piper, a ressurreição é o amém de Deus à obra de Cristo. A ressurreição é o amém de Deus à obra de Cristo. A confirmação de que o sacrifício foi plenamente aceito e de que a morte foi derrotada de uma vez por todas. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas a morte de um homem justo, morto de forma injusta. Sem a ressurreição, muitos reduzem a morte de Cristo a um evento político-religioso. Mas com a ressurreição, ela se torna a vitória. E é aqui que está o coração do Evangelho. Você não consegue resolver o problema do seu pecado, mas Deus resolveu em Cristo. E isso confronta duas ideias muito comuns dos dias de hoje. A primeira ideia é de que o problema do ser humano é apenas superficial. É algo meramente terapêutico. É algo meramente material. Que precisamos apenas de mais esforço, mais disciplina, mais desenvolvimento em determinada área. Mas o Evangelho diz que o problema de todo ser humano é muito mais profundo, é espiritual. A segunda ideia contemporânea que a ressurreição confronta é de que nós podemos salvar a nós mesmos. Que sendo bons o suficiente, nós podemos nos tornar pessoas aceitáveis diante de Deus. Mas a ressurreição desmonta isso. Porque se fosse possível se salvar, Cristo não precisaria morrer. Cristo não precisaria morrer, nem muito menos ressuscitar. Se você tem condição de se salvar através do seu desempenho, a morte e a ressurreição de Cristo não seriam necessárias. A ressurreição é Deus dizendo: você não conseguiu, mas eu agi. E aqui começa a graça, porque quando Cristo ressuscita, Ele não apenas volta à vida, Ele inaugura uma nova realidade. É o início de uma nova criação.
Isso significa que nele o pecado não tem mais a palavra final sobre a nossa vida. Mas isso precisa ser profundamente pessoal para nós, porque é possível saber disso tudo e ainda viver como se nada tivesse mudado. É possível ouvir sobre perdão e continuar carregando culpa. Ouvir sobre graça e continuar tentando provar o seu valor para os outros. Ouvir sobre a cruz e continuar vivendo em dívida. E talvez essa seja a dor silenciosa de muitos. Você sabe que Cristo morreu e ressuscitou, mas na prática ainda vive como se estivesse sendo avaliado o tempo todo. Como se ainda precisasse compensar através do seu esforço. Vive como se ainda estivesse em dívida. Mas perceba, se Cristo ressuscitou, o pagamento já foi aceito por Deus. Se o pagamento foi aceito, a dívida foi quitada. E se a dívida foi quitada, você não precisa mais viver tentando pagar uma dívida que você não consegue. Essa é a liberdade do Evangelho. Você não luta para conquistar o amor de Deus. Você luta porque já foi amado por Cristo. Mas, ao mesmo tempo, isso também deve nos confrontar. Porque se Cristo ressuscitou, você não pode continuar tratando o pecado como algo leve. Você não pode continuar relativizando o pecado. A graça não é uma permissão para permanecer em uma vida de pecados. É o poder para viver uma nova vida. Essa graça que paga a nossa dívida é a mesma que nos capacita a viver de uma forma totalmente oposta da que nós vivíamos antes de sermos adotados por Deus em Cristo Jesus. E a pergunta inevitável que fica para mim e para você nessa noite é: você ainda está tentando resolver o seu pecado sozinho? Ou você já descansou completamente na obra de Cristo? Porque a ressurreição não é apenas sobre o passado, ela redefine também o nosso presente. Isso nos leva a uma terceira e última verdade que eu gostaria de destacar com você nesse texto. Quando a base é real, tudo muda. Quando a base é real, nós permanecemos de pé. Paulo ainda não terminou. Depois de mostrar que sem a ressurreição a fé é vazia e que ainda estamos em nossos pecados, ele olha para frente. Ele olha para aquilo que todos nós, no fundo, tentamos evitar, que é o quê? A realidade da morte. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, então aqueles que já morreram em Cristo estão perdidos. E mais, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais dignos de compaixão. Perceba o peso disso. Sem a ressurreição, não é só o passado que não foi resolvido. O futuro também está sem solução. O apóstolo Paulo, ele não diz assim: se a ressurreição não é a realidade, vocês não são completamente felizes. Não, ele diz: sem a ressurreição, vocês são as pessoas mais infelizes do mundo. E a gente vive insistindo em achar que a felicidade é um lugar que se chega a partir da realização profissional, a estabilidade financeira, enfim, e vários outros ídolos modernos que têm data de validade, que vão acabar. E a palavra de Deus diz que a felicidade não é um lugar que se chega, mas uma forma que se anda. É ser sustentado, satisfeito em Cristo, encontrar a alegria verdadeira e eterna no fato de que cremos que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Paulo vai ainda mais fundo. Ele diz que nós seríamos as pessoas mais infelizes desse mundo. Não apenas enganadas, mas infelizes, dignas de pena. Por quê? Porque teríamos construído toda a nossa vida sobre algo que não existe.
teríamos reorganizado nossas escolhas, nossa esperança, nossos valores em torno de uma ilusão. Sem a ressurreição, o cristianismo não é apenas falso, ele é cruel, porque promete algo que não pode cumprir. Isso nos leva a um terceiro confronto que essa palavra nos diz, que sem a ressurreição não há esperança real. Primeiro, a ressurreição confronta essas duas realidades que nós pensamos, que o nosso problema é meramente superficial, ou é falta de dinheiro, ou são apenas as nossas questões emocionais, relacionais, e que tudo isso pode ser resolvido de forma prática, e ignoramos a realidade do pecado no coração. Confronta também a ideia equivocada que nós tentamos sustentar de que podemos ser os nossos próprios salvadores, mas também nos confronta e nos leva à realidade de que sem a ressurreição não há esperança real. Somos as pessoas mais infelizes do mundo se a ressurreição não for real, porque no fim de tudo, todas as coisas esbarram na mesma realidade. A morte continua lá. Você pode construir uma vida boa, conquistar coisas, formar uma família, deixar um legado para esse mundo, mas no final a morte parece ter a última palavra. E é por isso que tantas respostas modernas são frágeis. Está cheio de gente na internet, por aí falando, viva o momento, construa significado, deixe sua marca, mas tudo isso para onde? Para a sepultura. Se a morte vence, nada disso permanece. Sem a ressurreição, toda a esperança é apenas um consolo psicológico. Mas é exatamente aqui que tudo muda, no versículo 20, quando Paulo diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso não é uma ideia, isso não é uma metáfora, é um fato. Cristo ressuscitou. E a partir disso, tudo na nossa vida precisa se reorganizar. Se Cristo ressuscitou, a morte não tem fim, não é o fim. Se Cristo ressuscitou, o túmulo não tem a palavra final na nossa vida. Se Cristo ressuscitou, existe uma esperança que ultrapassa essa vida. E mais, Ele é a primícia, como o texto diz, Ele é o primeiro de muitos. A ressurreição de Jesus não é um evento isolado. É o começo de uma nova criação, a garantia de que todos os que estão nele também viverão. E aqui está o contraste que muda tudo. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais dignos de pena, as pessoas mais infelizes do mundo. O texto não diz que somos apenas, não somos apenas completamente felizes, mas que somos as pessoas mais infelizes do mundo. Só há alegria plena e verdadeira em Cristo. E todo o restante não passa de ilusão. Qualquer outra coisa que você esteja buscando nela, satisfação, não passa de analgésico para a dor existencial que o pecado nos traz. Mas porque Cristo ressuscitou, temos uma alegria que nem a morte pode roubar. Uma alegria que não depende das circunstâncias, uma alegria que não é anulada pela perda, uma alegria que não está baseada no que nós sentimos, mas é uma alegria baseada em algo que aconteceu de fato. Uma alegria baseada no fato de que Cristo ressuscitou e que está vivo. E isso toca na nossa maior angústia, porque todos nós sabemos que existe algo errado conosco e com o mundo. A morte, para nós, nunca vai parecer algo natural. A dor não parece definitiva. A perda, para nós, nunca é algo que nós encaramos com facilidade. E a ressurreição é Deus confirmando que qualquer perda, qualquer dor e a morte não é o fim, porque a morte foi derrotada. Isso muda tudo, não só no nosso futuro, mas também a forma como nós lidamos com o presente. Se a morte não é o fim, o sofrimento não é inútil. As perdas não são definitivas. A vida não é absurda. Nem muito pouco, a história está fora de controle, embora pareça. O mundo pareça estar fora total de controle. Mas se a morte não é o fim, nós temos uma esperança muito maior do que a desordem no mundo.
Agora volte àquela cena lá do início, de você passando com o seu carro naquela ponte que desabou. O tremor, as rachaduras, o medo. Mas imagine que ao invés daquela ponte, lá na fronteira do Tocantins com o Maranhão, você está em uma outra ponte, que por baixo daquela estrutura há um fundamento sólido. Que aquele fundamento suporta com tranquilidade todo o peso que está em cima daquela ponte. E o que muda? Com essa nova ponte construída naquele mesmo lugar onde a ponte velha desabou. O que muda? O caminho continua o mesmo, mas o coração muda, porque agora há segurança. E aqui está o ponto. O Evangelho não muda apenas o destino final da nossa existência. Ele muda a forma como nós atravessamos a vida. A forma como você vive aqui no presente. Porque quando a base é real, você pode atravessar qualquer ponte instável com segurança. E então chegamos ao momento inevitável. Existem apenas duas possibilidades. Ou Cristo não ressuscitou e, nesse caso, a sua fé é vazia, mesmo que você acredite que um dia ele viveu nesse mundo. E se Cristo não ressuscitou de fato para você, a palavra de Deus diz que você ainda é escravo dos seus pecados. E quando nós somos e permanecemos escravos do pecado, não há esperança real e verdadeira. Mas existe uma segunda possibilidade, que Cristo ressuscitou, e nesse caso tudo muda. A sua fé não é inútil. Seus pecados podem ser perdoados, a sua esperança é sólida, a sua vida pode ser reconstruída sobre algo que não pode ser abalado. O cristianismo não oferece um meio termo para nós, a palavra de Deus não nos oferece um meio termo. Ou Cristo ressuscitou, Ele é Senhor da nossa vida e isso exige uma resposta de nós. Talvez você esteja próximo à fé há anos, admira Jesus, respeita seus ensinamentos, mas a sua vida ainda está centrada em você mesmo. Sua segurança ainda está em outras coisas, mas a ressurreição não permite de nós neutralidade. Ela chama você de ser um mero admirador para ser um seguidor, a uma rendição total. Alguém que tentava controlar a própria vida para alguém que confia completamente a sua vida ao Senhor. Então a pergunta não é apenas se você acredita em Jesus. A pergunta é, você está vivendo como alguém cuja esperança está em um Cristo que está vivo neste momento? Porque é possível dizer isso com os lábios, mas negar com a vida. Mas hoje o Evangelho coloca diante de você um convite claro. Pare de sustentar a sua vida com aquilo que não sustenta. Pare de tentar pagar o que já foi pago. Pare de tentar controlar o que você nunca conseguiu controlar. Mas faça algo simples. Simples, mas decisivo. Renda-se ao Cristo vivo. Confie na obra que Ele mesmo completou. Descanse no perdão que Ele conquistou. E comece a viver a partir dessa nova realidade. Porque esse Cristo que nós cremos, Ele não está no túmulo. E quando a base é real, você não precisa mais viver com medo que tudo desabe. Amém?